Boa tarde, Eclésia, novamente consigo, depois de um fim de semana intenso, com os jovens de todo o mundo a vibrarem em Madrid com as Jornadas Mundiais da Juventude. Um grande encontro onde a fé é partilhada por todos e onde diferentes culturas e nacionalidades se sintonizam no objetivo de viver o cristianismo de forma ousada. Connosco, entre nós, quem já participou nestes grandes encontros mundiais de jovens, a Ana Candeias Oliveira e também o João Novaes. Obrigado a ambos por estarem na nossa companhia. Obrigada. Ana Oliveira, como é que foi esta experiência que já levou a diversos cenários onde aconteceram as Jornadas Mundiais da Juventude? Como é que foi esse primeiro impulso que levou um dia a partir à descoberta do que era isto de tantos jovens reunidos em torno do Papa numa Jornadas Mundiais de Jovens? Boa tarde. Eu, de facto, fui fazer parte do grupo juvenil da paróquia e, por isso, confesso que na primeira jornada em que participei, em 97, em Paris, com o saudoso Papa João Paulo II, fui porque o grupo ia. Portanto, inicialmente, eu não tinha a percepção daquilo em que ia participar. Tinha na altura 18 anitos, portanto estava a começar a abraçar a maioridade e estava no grupo de jovens, havia a Jornada Mundial da Juventude, foi algo que fez mover muito a paróquia antes de irmos, as várias atividades de angariação de fundos, os encontros de preparação, mas de facto eu não tinha a noção na altura daquilo em que iria participar. Só mesmo à chegada a Paris, ao ver que nós chegávamos vindos do comboio e que vinham outros chegados de autocarro e começava a ser muita gente e muita confusão, é que eu de facto vi ao longo daquela semana lá, eu apercebi-me da experiência rica que vivi, tanto gostei que tenho continuado a estar e continuei em grupo de jovens e como animadora depois, porque de tão marcante que foi essa experiência e quis que outros também fossem nas vezes seguintes comigo. O que é que a marcou ali particularmente? Foi o facto de tantos jovens de diferentes proveniências, todos muito entusiasmados naquele encontro, nos desafios que iam sendo propostos, nos temas em reflexão. Sentia ali um evangelho mais acessível, digamos assim, mais entusiasmante? Sim, sem dúvida, e para um jovem há duas coisas que se juntam na Jornada Mundial da Juventude e que a tornam extraordinária. É a quantidade e a qualidade, chamemos-lhe assim. Ou seja, em primeiro lugar é o choque enorme de vermos tanta gente reunida por Jesus Cristo, reunida pelo Evangelho. Jovens que, se calhar no nosso dia-a-dia, a experiência que temos é que somos uma minoria, muitas das vezes, ou que há um cristianismo quase escondido. O meu colega de turma, se calhar, também é cristão e é católico, eu nem sei. Porque a prática dele é noutra paróquia ou noutro espaço e às vezes não nos apercebemos no dia. E nestes encontros, ver 100, 200, 500 mil, 10 mil, 5 mil, mais 1 milhão de jovens reunidos com muito respeito, com muito cuidado, claro, com alguma confusão naturalmente, uma enorme confusão na altura da distribuição das refeições, nos transportes de metro, um monte enorme de gente, mas saber que estão todos pelo mesmo, é um choque muito grande. É qual festival de verão, qual concerto grande, aquilo é muito mais do que isso. E isso é uma coisa assim extraordinária que nos enche as medidas e que entusiasma imenso os jovens. E depois aos detalhes, a qualidade naquilo que se está a fazer. Eu lembro-me particularmente na segunda jornada em que participei em Roma, de quando estávamos no encontro final em Tor Vergata, de ver padres em vários cantos, em esquinas do recinto, com jovens que estão a celebrar o sacramento da reconciliação. No meio daquela animação, no meio daquela euforia, daquele calor, daquela gente que ia para um lado e para o outro e que vinha, havia Cristo presente ali, o sacramento da reconciliação, pelas esquinas, por um canto, ali estavam, e é uma coisa que nos fascina. E que é um jovem que está a viver aquela experiência, nota-se que há qualquer coisa de especial ali, de diferente. É uma coisa que nos deixa assim arrepiaditos e com vontade de participar mais e de voltar. João Novaes, salvo erro, foi Toronto, a primeira Jornada Mundial da Juventude em que participou. Nessa altura, o que é que conhecia desta realidade das jornadas? Eu conhecia as jornadas pelos meus irmãos. Somos 11 irmãos e, portanto, os meus irmãos mais velhos começaram a participar em 97, também em Paris. Foram os dois mais velhos com o meu pai e, portanto, eu desde Paris, Roma, que sempre tinha ouvido falar das jornadas, da experiência que era, sempre vi fotografias que traziam das pessoas, da multidão que estava por lá. E em 2002 surgiu essa oportunidade, tinha eu 13 anos, era mais novo do que a Ana, era uma criança ali no meio,
E fui no meio do grupo e acaba por ser, este cara estava a dizer, da experiência que eu não estou sozinho. Porque muitas vezes uma pessoa está na escola e não conhece a realidade dos outros, não sabe se os outros acreditam no mesmo que nós. E uma pessoa ali olha à volta e só vê pessoas que estão ali com um sentido, que é Jesus Cristo, que é a Igreja, que não estou sozinho. E o que é impressionante acaba por ser isso, de ser uma Igreja viva, uma Igreja jovem, que não é aquilo... A Igreja é mais do que aquilo que nós vivemos na nossa paróquia. É muito mais do que isso. É uma experiência nova, Somos milhares de pessoas que acreditamos nisto, de que vivemos esta realidade, que nos confessamos, que comungamos, que queremos estar com o Papa. Eu acho que é isso que acaba por impressionar um bocado, a multidão, a diversificação das pessoas. Eu lembro-me que em Sydney, quando pude estar presente, eu às tantas estava com alguns dos meus irmãos e alguns amigos, andávamos pelo recinto e íamos jogando vários jogos tradicionais dos vários países. No fundo, acaba por ser conhecer umas novas realidades, novas pessoas e acaba por ser isso que marca as pessoas também. Tem participado, integrado no caminho neocatecumenal e, ao que sei, fazem algumas experiências adjacentes a estas participações nas Jornadas Mundiais da Juventude, que é o facto, enquanto caminham para lá, aproveitam para esse tempo também para serem testemunhas de Evangelho, para evangelizarem os locais por onde passam. Como é que é essa experiência? É uma experiência difícil. Uma pessoa ter que dar a cara, muitas vezes acaba por ser difícil. Mas, ao mesmo tempo, quando uma pessoa acaba por se libertar, acaba por ser recompensador para mim próprio e para cada um dos que vai. Nós, no Caminho Neocatecumenal, participamos nas jornadas, acabamos por participar no fim de semana, no sábado e no domingo, com o Papa. E durante o caminho, nós normalmente fazemos autocarro, a não ser quando temos que ir de avião para longe, vamos sempre parando em algumas povoações, onde paramos e anunciamos o Evangelho. No fundo, vamos a cantar, estamos a anunciar este amor de Jesus Cristo às pessoas e acaba por ser um bocado reconfortante para mim poder, muitas vezes, calhar, libertar esta alegria que existe em mim por conhecer esta realidade. E esse é num ambiente mais difícil porque não estão ali os milhares de jovens das jornadas, não é? E não estão lá os milhares de jovens e depois também é o problema da língua. Há pessoas que têm dificuldade a falar inglês ou espanhol ou o que quer que seja. Obviamente que dificulta um bocado, mas a verdade é que também Deus não nos deixa sozinhos e Deus acaba por estar ali connosco. E, portanto, as coisas resolvem-se e acabamos por passar por experiências muito gratificantes para nós próprios. Ou seja, quando chegam às jornadas já trazem entre aspas, uma pedalada significativa de mobilização também e de anúncio, não é? Quando chegam àquele ambiente. É uma experiência diferente dos outros grupos. Apesar de eu também gostava de participar na semana da jornada, na semana completa, porque acho que acaba por ser também uma experiência que deve ser gratificante. Esta é uma experiência que o Caminho Neocatecumenal tem sentido de chamado de realmente poder anunciar o Evangelho. O Caminho Neocatecumenal existe para anunciar Jesus Cristo, o amor de Deus. E, portanto, nós também estamos ao serviço da Igreja e acaba por ser por aí, por uma pessoa disponibilizar a sua vida, não fazer a peregrinação como gostaria, mas fazer ao serviço da Igreja. E acaba por ser no anúncio do Evangelho. Ana, no seu caso, as jornadas acabaram até por constituir um momento de discernimento pessoal e vocacional na sua vida. Ao que sei, salvo erro, é professora de Educação Moral Religiosa Católica e não é inocente o facto de ser ex-professora de Educação Moral e ter participado nestes encontros. De alguma forma, eles influenciaram esta sua opção? Sem dúvida, é claro que sim. Não foi nenhuma decisão tomada por causa de uma determinada jornada ou no contexto de uma jornada, não foi assim uma mudança radical de vida. A minha paixão sempre foi a educação, o ensino e sem dúvida venho-me a perceber, não é, com o amadurecimento pessoal, que a educação para os valores é aquilo a que eu me queria dedicar, não é? Aquilo a que eu achava que podia ser o meu contributo para um futuro melhor, para as novas gerações. E o participar nestas jornadas, o encontro com os jovens, o ver como Jesus Cristo é transformador e como dá um ânimo e é uma outra perspectiva de olhar o mundo,
com um otimismo, com uma esperança. A palavra certa é esperança, não é? Nós confiamos em Jesus Cristo. A palavra que nos move é a palavra esperança. E é isso que eu também, num contexto diferente, naturalmente, procuro transmitir aos meus alunos, alguns jovens, outros ainda crianças, esta forma de estar na vida baseada nos valores cristãos, que são obviamente transmitidos de uma forma diferente na escola, mas para o qual contribuiu muito a presença nas jornadas, o percurso que se faz em grupo de jovens, o percurso que se faz em paróquia, e sem dúvida que eu gostaria que um dia todos os meus alunos, e porque as jornadas são abertas a todos os jovens do mundo inteiro, cristãos ou não, que um dia pudessem viver uma experiência destas, porque é extraordinária e sem dúvida que ninguém fica indiferente, ninguém fica indiferente, alguma coisa muda. João, a Ana referia esta marca que as jornadas deixam e que de alguma forma a motivaram também para outras opções de vida no pós-jornadas. Esta é uma questão importante. O pós-jornadas, terminado todo aquele entusiasmo, aqueles dias intensos, há que regressar às dificuldades do dia-a-dia, mas há que regressar de forma diferente, não? É aí que se coloca talvez o grande desafio de quem vai a umas jornadas da juventude. Uma pessoa regressa, obviamente que muitas vezes regressa para a dificuldade do dia-a-dia, para os problemas que temos em casa, mas também regressamos com uma força. Eu, no outro dia, pensava nisto, que estes encontros com o Papa acabam por ser como uma aula. E é que o Papa que nos dá uma aula sobre um determinado tema, que normalmente está relacionado com o tema das jornadas, e que nos dá uma aula para 2 ou 3 anos, depende do espaçamento entre as jornadas. E, portanto, uma pessoa tem que vir com este espírito de perceber o que é que o Papa me quer dizer, como é que as palavras do Papa me vão ajudar agora nestes 2 ou 3 anos a viver. E, portanto, acaba por ser um caminho. Uma pessoa começou em Toronto, tivemos Colónia, tivemos Sydney, e, portanto, temos esta... O Papa não nos deixa sozinho, acaba por nos acompanhar e, portanto, não nos sentimos sozinhos, os problemas acabam por ser uma coisa supérflua. Não há grandes problemas porque uma pessoa acaba por vir contente também e uma pessoa esquece essas coisas. O grande objetivo das jornadas é moldar aquele entusiasmo e transformá-lo em testemunhas, em compromisso, não é? Por parte dos jovens. Nem todos conseguiram essa proeza, digamos assim, mas é esse, de alguma forma, o grande objetivo das jornadas, é que cada um daqueles jovens depois, de forma comprometida, seja uma testemunha, não é? Seja uma testemunha, principalmente na paróquia e na família. Eu sinto muito isso. Uma pessoa, quando prepara-se para as jornadas, precisa de arranjar dinheiro, precisa de fazer uma data de coisas, e, normalmente, nós jovens não temos essas possibilidades. Acaba por ser gente fora a ajudar. E essa realidade é que não sou eu que vou em peregrinação, é a paróquia toda que vai em peregrinação comigo, ou a comunidade onde uma pessoa está inserida, o grupo. E, portanto, obviamente que isto que dizia de ser um testemunho acaba por ser verdade. Uma pessoa não pode chegar cá e não dizer nada, não partilhar aquilo que viveu. Porque uma pessoa que não partilha é uma pessoa que morre, uma pessoa que não dá a vida aos outros. E, portanto, obviamente que é importante. E nós na paróquia, 9 horas, acabamos sempre depois, nos dias a seguir às jornadas, de ter a possibilidade nas Eucaristias, na missa, de fazer uma partilha às pessoas. E acaba por ser também importante para as pessoas perceberem que tiveram a ajudar, mas aquilo realmente deu frutos, aquilo ajuda os jovens. Ana, no seu caso também, e já falámos que as jornadas condicionaram a sua própria atividade profissional, é mas também na vivência cristã, presumo que a terão condicionado bastante, e é esse o objetivo. As jornadas depois prolongam-se, não é? O objetivo é um pouco esse. Sem dúvida, o entusiasmo que se ganha com este tipo de experiência, sobretudo naquilo que já dissemos, que é o encontrar tantos como eu, dão-nos uma força maior. Nós somos comunidade, nós vivemos juntos, nós vivemos com os outros, e o saber que há tantos outros que partilham este mesmo caminho que eu partilho, que têm este mesmo sonho, que têm a missão, que seguem Jesus e que querem anunciar este Deus bom ao mundo, dá-nos uma força maior para até nos assumirmos, não é? Cada jovem que se calhar parte para uma jornada timidamente, sem saber bem ao encontro do que é que vai e o que é que espera dali,
vem com uma força renovada de que eu não estou sozinho, não estamos nunca sozinhos, obviamente Deus acompanha-nos, mas o saber que outros querem caminhar comigo e caminham comigo, e por isso a minha vida pode ser diferente. Até na minha escola, onde eu não sei quem é o outro que é ou não católico, eu venho revigorado nos meus princípios e nos meus valores e na minha forma de estar, e sem vergonha de o dizer ao mundo. Porque depois na jornada há uma série de eventos que se vêm juntando, não é? Vários encontros, movimentos foculares promovem um encontro lá, uma determinada congregação religiosa faz por ter uma exposição, e por isso não só se ganha, se enriquece imenso, como se vê o anúncio, vê-se, testemunha-se o anúncio de outros, e ganham-se ferramentas para depois, no próprio dia-a-dia, a pessoa ter a coragem e a capacidade e saber que há muitas formas de anunciar Jesus Cristo, e formas muito criativas. E nestes encontros mundiais da juventude encontra-se muita criatividade também nessa forma, nesse anúncio, no ser de Jesus na cidade e na Europa. E eu tive a experiência de participar apenas, e já foi um grande privilégio, nestas 3 jornadas que nestes últimos anos decorreram aqui na Europa. Portanto, como eu já disse, em Paris, depois em Roma e agora em Colónia, já com o Papa Bento XVI, e a Europa, que se diz estar-se a esquecer dos valores do cristianismo, ainda tem muita gente e muita capacidade de se mover, de se mobilizar para o anúncio do Evangelho, e com o enriquecimento que é termos gente do mundo inteiro. Portanto, não é só da Europa. Em Roma, pelos cálculos, era cerca de 1 milhão de jovens no jubileu do ano 2000. Sim. Portanto, aos olhos do mundo, pelas categorias atuais, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Exatamente. Porque é que vão? Porque é que vai 1 milhão de jovens a um descampado escutar uma pessoa de 80 anos? É extraordinário. Não é? Realmente é interpelante para o próprio mundo. É testemunho, e dá muita força aos jovens. Eu lembro-me, precisamente em Roma, foi a jornada que mexeu mais comigo, porque de facto há experiências que são muito transformadoras, e eu lembro-me que o grupo com quem eu ia, e de facto é muita gente, nós temos que nos organizar para podermos sobreviver, para podermos ter as coisas bem organizadas, e um dos responsáveis do grupo com quem eu ia era muito metódico e achava que ia haver muita confusão no último dia, e então levantámos-nos, aquilo não foi de madrugada, foi à meia-da-noite praticamente, e lá fomos nós para onde seria o encontro final com o Papa, lá num espaço enorme, em Tor Vergata, e nós chegámos lá ainda de noite e deitámos a descansar um bocado, lá nos organizámos como pudemos e deitámos. E eu tenho a inesquecível memória de acordar de manhã, portanto, e deitámos e aquilo estava vazio. Estava o nosso grupo e um outro grupo lá longe, num canto. E acordar de manhã, e para onde quer que eu olhasse, fosse qual fosse a direção em que eu olhasse, eu só via gente, um mar de gente, uma coisa extraordinária. Aquilo era assim em colinas, tinha altos e baixos, e nós subíamos à colina e olhávamos para aquele lado, era gente. E olhávamos para o outro lado, e aquilo foi chocante. Tipo, o hino da jornada também era assim, é uma música que entra no coração e arrepia e fica no ouvido, e acordar de manhã ao som daquela música e a ver aquele mar de gente. De facto, há aí qualquer coisa. A Europa não está adormecida por Jesus Cristo, ainda há muita gente no mundo e na Europa em particular que quer viver a fé e que quer assumir a sua fé. E estes encontros dão-nos energia para isso. João, tudo isto começou com João Paulo II e agora foi continuado por Bento XVI. Falava-se muito nesta transição, temia-se que de alguma forma arrefecesse esse entusiasmo, porque todos conheciam o mediatismo de João Paulo II. Isso não aconteceu, não passa por aí. Não são essas as categorias do Evangelho, não é? Eu acho que um Papa acaba de ser sempre um Papa, é sempre alguém importante. Agora a questão é sempre a ligação que os jovens têm com o Papa. Eu acho que este Papa, o Papa Bento XVI, não caiu no erro de tentar imitar o Papa João Paulo II. Este Papa Bento XVI acaba por criar uma nova ligação com os jovens. E é, para mim, que vivi o João Paulo II em Toronto e o Papa Bento XVI em Colónia, acaba por ser diferente, obviamente, mas acaba por ser igualmente enriquecedor a vivência que uma pessoa tem com um ou com outro Papa. Se calhar o Papa João Paulo II acaba por ser aquele Papa mais próximo de nós, mais próximo das pessoas. Mas este Papa, à sua maneira, acaba por nos tocar de uma forma, se calhar, mais intensa, que nos faz pensar mais sobre a questão, sobre a religião, sobre Deus. E, portanto, não notei
grande diferença. É uma experiência nova. São pessoas diferentes, a relação começou a ter com o Papa e acaba por ser diferente. Quer um, quer outro, portanto, quer João Paulo II, quer Bento XVI, o discurso e as propostas que têm para oferecer aos jovens não são fáceis, nem são propriamente, pelas categorias do mundo, atrativas, são exigentes, desafiam-nos a aderir ao essencial, mas os jovens, se calhar, andam em busca disto. O Evangelho é exigente, o próprio Evangelho é exigente, e, portanto, se o Papa não for exigente, não está a viver o Evangelho. Os jovens querem a felicidade, acima de tudo querem a felicidade. Uns procuram na vida, seja drogas, seja sexo, e outros já puderam ter uma experiência deste Jesus na sua vida e, portanto, se calhar querem seguir este caminho exigente, estão dispostos a arriscar este caminho, porque sabem que é aí que vão encontrar a felicidade. E acho que acaba por ir por aí. Uma pessoa, quando experimenta uma felicidade superior àquilo que vive no dia-a-dia, quer essa felicidade. Não hesita. Eu acho que não hesita. Ana Candeias Oliveira, João de Vais, o tempo não nos permite ir mais além, mas fica certamente aqui o vosso grande entusiasmo, toda esta experiência acumulada, sintonizada também com essa alegria de tantos jovens que recentemente, nestes últimos dias, tiveram em Madrid também mais umas Jornadas Mundiais da Juventude. Obrigado por terem estado connosco. E assim, um dia após as Jornadas Mundiais da Juventude que decorreram em Madrid, o testemunho daqueles que experimentaram a emoção e a proximidade de tantos jovens apostados em fazer do Evangelho uma profunda opção de vida. Foi o programa Eclésia. Tenha então uma boa tarde e, se for esse o caso, também umas ótimas férias.